Olá pessoal, boa noite a todas e a todos. Vamos entrando aí. Hoje a gente vai receber a Ângela. Hoje é mais uma daquelas lives que eu mais gosto de fazer porque conversar com advogado eu converso todo dia 24/7. Conversar com pessoas de segurança de informação também converso muito, né? Mas eu não tenho grupos de e-mail e Telegram e WhatsApp para falar 24/7 com essas pessoas normalmente, né? Então hoje é um daqueles papos super ricos, multidisciplinares, assim como a LGPD exige, em que a gente vai comentar um pouco sobre segurança da informação, com uma pessoa que tem uma supervisão in-house, aí, uma visão de mais de década aí trabalhando com o tema e que inclusive está terminando a faculdade de Direito também, que é a Ângela, né? Então estamos ansiosos aí aguardando a entrada da Ângela. Assim que ela entrar eu já a convido para cá, para o nosso bate-papo. E aí, tá tudo certo aí com vocês? Vocês estão vivos aí, aguentando a maratona aí de LGPD, fake news? Cada dia é uma alegria diferente para nós aqui, né? Quando a gente acha que a gente já entendeu o cenário regulatório do nosso país, as coisas mudam da noite para o dia, né? A gente tem que, enfim, revisitar andamento legislativo, acompanhar outra lei, uma lei que olha lá, a Fabi tá surtada. Você não tá sozinha, tá, Fabi? Então, inclusive a gente podia mudar o nome aqui de challenge para grupo de autoajuda, né? A gente pode fazer profissionais da privacidade aqui, anônimos ou não tão anônimos assim, e discutir aí as questões que nos afligem no dia a dia. Deixa eu ver se a Ângela já tá aqui, eu vou convidá-la. Rapaz, de álcool e terapia. É isso aí, Fábio. Não está sozinha nessa aí, cara, nessa jornada. Ângela, acho que a Ângela tá entrando aqui. Eu entro com o violão. Boa, Elba. Você entra com o violão, eu entro com as picapes aqui de DJ. Vamos ver o que sai. Acho que vai ser uma coisa um tanto quanto inédita aí, né? Se bem que não, hoje já tem tudo aí no cenário musical. Cadê minha água? Minha água hoje está guardada, Paulo. A gente teve uma reunião agora há pouco. Eu basicamente consumi toda a minha aguinha aqui. O super original LGP Grana entrou também, né? Ô, Ângela, eu não tô te vendo. Eu vou te chamar Eu de novo. tô, eu tô aqui. Você Pera tá me aí. ouvindo? Eu te escuto, mas eu não te vejo. Tem uma coisa estranha acontecendo aqui. Eu acho que já Peraí. é protesto do Instagram contra o PL das fake news, mas eu vou te chamar aqui de novo. Beleza. Me vendo agora? Tá carregando a bolinha aqui. Vamos ver. Que estranho, fica tipo eternamente carregando, mas eu te escuto perfeitamente. Eu tô aqui, tô te vendo perfeitamente. Que doido. Vamos fazer o seguinte, você consegue sair do Instagram e entrar de novo? Ó, o pessoal tá fomentando, tá uma tela preta com a bolinha girando. Você virou uma grande bolinha girando. Você parece a Siri agora. Ou Sim, a, eu estou do celular, mas enfim, vou tentar de novo, só um pouquinho. Tá bom, beleza. Já já estamos aí. Foi o ciclone, Fábio. O ciclone que passou aqui. Aí as pessoas, enfim, não conseguem aparecer na live e tal. Ou a Ângela é o LGP Drama também, né? Pode ser. Pode ser que ela seja LGP Drama e não queira revelar sua face aí. Enfim, temos essa suspeita também. Muito live ao mesmo tempo. Verdade, muita live ao mesmo tempo, mas isso aqui é a mais legal. Brincadeira, todas as lives são legais. Inclusive aquelas que aparecem na geladeira. O legal é que é isso, né? Hoje em dia você aparece,
você abre uma live, você abre sua geladeira e tem uma live. E não só tem uma live, como tem o Fabrício nessa live, né? O Fabrício, nosso amigo aí, é o cidadão que está em todas as lives. Eu queria aprender com o Fabrício como que ele consegue administrar aí a presença dele em todas as lives possíveis. Sempre com muito conteúdo, né? Sempre lives sensacionais. Mas, assim, eu confesso que eu admiro essa habilidade do Fabrício aí de participar das lives. Na dúvida, eu entro, tem uma live do Fabrício Holanda, eu já me entretenho, já aprendo com ele. Vamos ver. Aguardando o Ângela. Agora sim. Agora a gente fez o processo inverso, né? Eu solicitei para participar e você autorizou. Show. Tá um pouco rodando aqui Vai a tua entender. imagem, mas a gente se escuta perfeitamente. Eu acho que a gente pode tentar começar e acho que deve Ok. regularizar dentro de algum período aí, né? É que de Eu fato. não, Diga. eu não posso dizer nada porque às vezes aqui no Paraná ontem deu um temporal muito forte, muito Ah, então forte. é Então isso. às vezes a gente está com problema. Eu Eu acabei tava de até. fazer uma live, mas a gente pode estar com algum problema de conexão mesmo. Legal. Eu tava até comentando esse negócio do ciclone aí. Eu achei que você estava aqui em São Paulo, por isso que eu brinquei, ciclone em São Paulo, mas em São Paulo é brincadeira, só que no sul não foi não. O negócio foi sério, mesmo em Não, São Paulo não foi. Hoje caiu árvore, no litoral teve ressaca, enfim. foi bem A tenso. situação é o que No nos sul faltava esse morreu, ano, né? no Oi? sul morreu, no sul mesmo morreram pessoas, enfim, bem triste. Exato, muito triste, cara. Quando a gente acha que o ano já tá com pouca desgraça. Enfim, vamos tentar falar de coisas boas aqui. Não sei se coisas boas, né? Segurança de informação, produção de dados, mas para as 20 pessoas que já nos acompanham aqui, devem ser coisas boas, né? Senão elas não estariam aqui. Então, Ângela, queria primeiro te agradecer aí por você estar aqui na nossa live, ter aceitado esse convite aí. A Remi que te desafiou aí e você honrosamente aceitou o convite. É uma alegria muito grande estar aqui com a gente. E antes de você entrar, eu estava até comentando, acho até que você conseguiu acompanhar aí, que eu gosto quando vem gente fora do direito, né? Porque conversar com advogados de proteção de dados, eu faço isso, estava fazendo isso um segundo antes de entrar, vou continuar fazendo depois da live. Segurança de informação também, a gente conversa bastante com o pessoal de segurança de informação, mas, assim, muito raro a gente ter a oportunidade de conversar com alguém de segurança da informação que está cursando direito, né? Está concluindo aí seus estudos em direito. Então, é uma alegria muito grande para a gente estar aqui, mas vou parar de falar, de passar a bola aí para você se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória, né? Sempre acho que motivador e inspirador para as pessoas aí que ainda estão entrando na área, que ainda não te conhecem. Então, por favor, tá contigo a bola, Ângela. Depois a gente já vai para o jogo. Obrigada pelo convite. Estou aqui morrendo de medo, na verdade, né? Porque, como todo bom profissional de tecnologia, a gente não gosta de aparecer, a gente gosta de ficar mais nos cantinhos, né? Mais escondido, mas vamos lá. Enfim, eu fiz uma faculdade, na época ainda era bacharelado em informática, mas a graduação em ciência da computação, há muito tempo atrás, não vou falar, porque senão eu vou revelar a minha idade, enfim. Eu trabalhei desenvolvendo softwares por 2 anos, depois eu passei em um concurso, né, onde eu trabalho até hoje, e eu fui para a área de administração de redes de computadores, trabalhando diretamente no cliente. Então, eu vivo a realidade do cliente diariamente, né? Todo incidente que acontece na ponta com o cliente acaba estourando comigo. Eu sou a porta de entrada, né, do atendimento há bastante tempo. Direito sempre foi uma paixão, não consegui fazer faculdade de direito antes. Eu fiquei. Aí, quando eu comecei a faculdade de direito, já emendei com a pós em direito digital, né? E na pós em direito digital, eu tive a indicação do livro, isso em 2016. Final de 2016, começo de 2017, eu tive a indicação do livro do Doneda, aquele velhinho e o antigo, né, a primeira edição. E a gente começou, e aí eu comecei a estudar sobre proteção de dados nessa época. Então, proteção de dados é uma paixão já de muito tempo. O meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação foi na cadeia de responsabilidade. E, finalmente, esse ano, estou terminando, entrei no 10º período agora de Direito, integrando as duas áreas, Ciência da Computação e Direito, e, enfim, vamos ver para onde a vida vai nos levar, né? Mas realmente é uma área muito desafiadora.
Principalmente para quem está em cima do muro, eu brinco que a gente apanha dos dois lados. Apanha do pessoal. A gente apanha dos dois lados. A gente apanha do pessoal de tecnologia, a gente apanha do. A gente apanha do pessoal do jurídico, a gente apanha de todo mundo. É isso. Legal. E aí assim, né? Na verdade, tudo isso se intensificou com os grupos de Whats e com a fundação do acadêmico, que a Remi bancou a ideia e a gente começou a tocar junto. E hoje o acadêmico é o que é, né? O acadêmico hoje já, para nossa felicidade, ele já é uma referência para quem está começando na área, com bastante material gratuito. Muita gente aí doou horas voluntárias, né, de trabalho, horas voluntárias de conhecimento, muito conhecimento doado, né? Um serviço totalmente voluntário. Então, o acadêmico, ele vem para coroar aí, ou para dar início a uma nova carreira. Enfim, ainda não parei para pensar nisso. Vamos terminar o curso de Direito primeiro e seguir o barco. Legal. Super legal a sua trajetória aí. Queria, inclusive, parabenizar vocês pela fundação aí e manutenção do LGPD acadêmico, né? Eu sou um fã de carteirinha. Antes mesmo de conhecer você, a Remi, eu já li os materiais do LGPD acadêmico, então vocês estão de parabéns aí. Eu sei que é um time grande aí, multidisciplinar e que doa o seu tempo aí precioso de trabalho para uma causa maior. E vocês aí, como outras pessoas que também dispõem do seu tempo para democratizar o conhecimento em proteção de dados, são verdadeiras fontes de inspiração aqui para mim e para o Paulo, né? A ideia da gente criar esse challenge foi mais ou menos nessa mesma pegada, né? Pô, a gente tem tantos temas legais no dia a dia que às vezes a gente discute em grupo ou mesmo entre nós, no escritório. Por que não trazer esse tema com convidados, né? Temas desafiadores, temas que não são comuns aí, que no dia a dia a gente pouco discute. E aproveitar um pouquinho da expertise de cada um aqui, né? Então, hoje a gente está no melhor dos mundos, que a gente tem expertise aqui jurídica, expertise técnica, expertise in-house, expertise inclusive com o poder público, né? Que eu acho que poucas pessoas têm aqui essa experiência com empresas públicas e etc. Inclusive, é um dos pontos que a gente pode abordar aqui hoje. Tem até talvez o setor público ainda não esteja olhando a LGPD assim, de maneira, claro, sem generalizar, né? Tem suas exceções, mas de uma maneira tão cautelosa como a iniciativa privada tem feito, né? Então, a gente tem vários desafios aí nessa jornada e você, melhor do que ninguém, está aqui para nos ajudar a contornar esses desafios, né? Então, você já conhece mais ou menos a regra do jogo. Temos 3 perguntas. Você pode passar ou pular uma delas, né? Inverter uma delas, enfim. E, ao final, se você responder as 3 aí, a gente depois te dá a oportunidade de você indicar uma pessoa para ser desafiada aqui também. A gente, inclusive, está com um problema de agenda agora, né? Porque a gente foi todo mundo falando para todo mundo, né? Não, indica alguém, indica alguém. Hoje a gente está com uma agenda gigantesca aqui para chamar também, mas estamos aí conciliando o nosso tempo com o tempo dos convidados para a gente viabilizar a chamada de todo mundo. Mas, enfim, acho que já fizemos uma excelente introdução aí, até detalhada. Então, queria te perguntar, Ângela, qual pergunta você escolhe hoje? É o melhor estilo Silvio Santos aqui ou qualquer outro apresentador de TV? Qual pergunta você escolhe hoje? 1, 2 ou 3? Vamos de 1. Eu só vou fazer um esclarecimento bem rápido, gente. Qualquer opinião que eu der aqui não é a opinião da empresa que eu trabalho, tá? É a opinião da Ângela, a pesquisadora de proteção de dados, a profissional de tecnologia, e não do SERPRO, tá? Vamos separar bem as coisas porque é necessário. Legal, super relevante esse disclaimer, né? Ainda mais nos dias de hoje. Também não preciso dizer, porque eu já disse algumas vezes, mas vou reforçar também. As minhas opiniões aqui não necessariamente são opiniões dos clientes que eu represento, ou da Daniel Advogados, né? Mas, enfim, eu acho legal a gente trazer esse disclaimer mesmo, até para nos dar ainda mais sensação de liberdade e autonomia para o que a gente quiser falar aqui, independentemente de rótulos, de instituições e etc. Então, legal o teu disclaimer aí. Você falou a 1, né, Ângela? A1, faz começo para o fim. Vamos na ordem aqui. A mente binária não permite. Show! Muito legal. A1 é uma pergunta que, sinceramente, a gente sempre ouve falar, né? Sempre perguntam isso para advogado e esquecem que LGPD e proteção de dados tem 50% que não é um trabalho jurídico, né? Que é um trabalho de tecnologia da informação, segurança da informação, um trabalho mais técnico. Mas, mesmo assim, até por
existirem alguns profissionais que não conseguem separar bem isso, né? Inclusive alguns advogados e advogadas que acabam se arriscando numa área mais técnica sem necessariamente ter uma formação adequada para isso, acabam lidando com dilemas do dia a dia, tais como uma pergunta que parece simples, mas é zero simples, né? A LGPD, ela dá o direito, a gente sabe que esse direito não é absoluto, mas é um direito das pessoas requisitarem a exclusão dos seus dados, né? Notadamente quando esses dados eles são excessivos ou tratados em desconformidade com a lei, né? Então não é um direito absoluto, né? É um direito aplicável nessas condições aí de tratamento de dados excessivos ou em desconformidade, mas o fato é, uma vez que esse direito for exercido, né, for solicitado aí pelos titulares de dados, e a gente de fato tiver que proceder com a exclusão desses dados, como é que fica a exclusão dos dados do backup, né? É uma pergunta que sempre fazem, é uma pergunta que parece simples, mas é zero simples. Então, o primeiro desafio seu aí é tentar nos brindar com conhecimento aí, como é que a gente lida com a situação de exclusão de dado de backup. Porque a LGPD parece um pouco esquizofrênica algumas horas, né? Ela fala, tem a segurança da informação, traz até como um princípio a segurança da informação e uma regra da segurança da informação by design, né? E ao mesmo tempo traz direitos e obrigações um tanto quanto amplas e que colidem, talvez, numa primeira análise, com os próprios preceitos da segurança da informação. Então, tá contigo. Excluir dado de backup é possível, não é? Como que a gente endereça essa questão? Agora eu vou no melhor estilo advogado. Depende. Boa. Depende. Muito Vamos bom. lá. Gente, é assim, tudo tem o limite, a própria LGPD prevê, né? Quer dizer, a própria LGPD prevê que tudo é no limite da técnica existente. E realmente, dependendo do tipo do backup que é feito, é impossível você conseguir excluir esse dado, né? Então, como fazer isso, né? Eu acredito que na hora que você está projetando como você vai exercitar o direito do titular de dados, você precisa considerar até onde você consegue ir. Para mim, o princípio mais importante que a gente tem na LGPD é o princípio da transparência. Não existe outro mais importante. A transparência é o que a gente precisa contemplar sempre. E esse limite técnico, ele precisa ser contemplado na transparência também, sim. Provavelmente uma pessoa que trabalhe com gestão de banco de dados, enfim, vai conseguir até explicar melhor tecnicamente do que eu essa questão de exclusão em backups, né? Mas é fato que a gente guarda, existem backups que são guardados por 20 anos, porque tem questões regulamentares, como, por exemplo, no direito do trabalho, a parte de medicina do direito do trabalho, a gente precisa guardar por 20 anos, 30 anos, exames médicos, todos os laudos. Então, assim, primeiro, esse direito não é absoluto, o direito de exclusão, para mim isso é firme. Qualquer base base legal que fundamente, ela precisa ser explorada sim em favor das empresas. Eu acho que a gente tem que aprender a usar a LGPD em favor das empresas e não contra. Primeiro ponto, né? Dentro do tecnicamente possível. Qual é o limite tecnicamente possível? Essa é a grande dúvida e talvez a pergunta mais importante do que a própria data de entrada em vigor da LGPD. Qual é o limite da técnica possível? Em muitos pontos a LGPD diz, até a anonimização, até no limite da técnica possível. Qual que é o limite técnico possível? Hoje o limite técnico é 1. Semana que vem o limite técnico é outro, porque a tecnologia evolui demais, né? Então, de repente, daqui a pouco a gente está desenvolvendo sistemas de backup que sim, possibilitem ter todo esse fluxo de dados, todo o fluxo, né? A partir do momento que o dado entrou no meu sistema, entrou na minha aplicação, todo esse fluxo desenhado que eu consiga percorrê-lo até a eliminação. Até eliminar de um backup, sim, possivelmente. Mas enquanto a gente não descobrir qual é o limite técnico, fica difícil. Talvez, muito talvez, no futuro a gente tenha guidelines a esse respeito, guias de como conduzir toda essa questão. No momento, eu acredito que a empresa ela tem que se... A organização, eu costumo usar a organização porque como a lei também se aplica ao serviço público, empresa fica muito restritivo, né? Então, assim, a organização, ela tem que se precaver de dar transparência nisso. Olha, dados que a gente
tem backup, que estão armazenados sob determinada técnica, assim, 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 a gente vai ter que conservar, a gente não tem como eliminar. Vai ser nesses termos. Não, a gente não pode ficar fazendo terrorismo, tem que eliminar tudo, porque realmente é impossível. Gente, existem fitas, assim, falando tecnicamente um pouquinho, existem fitas antigas que têm dados armazenados que sequer é possível você chegar nesses dados, né? Porque a tecnologia já evoluiu tanto que a gente não consegue dar conta disso mais. Então, se for, inclusive, para resgatar esse dado, é preciso fazer todo um trabalho técnico específico. É um dinheiro, um investimento muito alto a ser feito. Então, a gente tem o limite técnico e tem o limite da viabilidade econômica. A LGPD não vem para inviabilizar nenhuma organização de trabalhar. Essa é outra coisa muito importante, que a gente tem que continuar batendo nessa tecla. Então, tudo isso tem que ser ponderado na hora que você está escrevendo, na hora que você está informando o seu titular de dados, o seu cliente, o seu usuário, o seu funcionário. Eu diria que é isso. Legal. Por enquanto. Super resposta aí. Vou até gravar e dar play aí quando o cliente perguntar. Tô brincando, obviamente tô brincando. Mas eu achei super interessante sua resposta, né? Eu compartilho um pouco dessa... Um pouco não, totalmente com essa opinião sua. A LGPD ela não é absoluta em muitos pontos e tem várias obrigações lá previstas, como em qualquer outra lei, que são obrigações que talvez não sejam 100% ou 1000% execuíveis, né, na prática. Então, a gente tem que tomar essa cautela sim, né? Até porque a LGPD não especifica se uma exclusão lógica ela já seria aceitável, se a gente está falando de efetivamente exclusão física, né? E a exclusão física, como você bem colocou, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer, enfim, a fita está lá, ela existe, você não tem como fisicamente apagar aquele dado, né? O máximo que você consegue fazer eventualmente é gerar algum alerta no seu sistema para se um dia você precisar recuperar essa base de backup e tornar ela uma base ativa novamente, você tem um red flag ali de que aquele dado já está excluído, né? Então ele não poderia voltar para o ambiente de produção, aí ele não poderia voltar para a base de dados ativa. Diga. Exatamente. É tudo baseado em transparência. Então, toda essa questão tem que ser considerada. Até porque cada empresa tem um tipo de backup, né? Tem empresas que têm um backup ativo, que ele é feito na nuvem, que é feito em servidores. Tem empresas que têm arquivos mortos de backup. Exato. Né? Exatamente. Como chegar nisso? Então, é por isso que tudo depende. Eu não tenho como cravar. É possível? Eu acho que o limiar mesmo aqui é a viabilidade técnica e econômica. Eu não tenho como exigir que uma empresa compre, sei lá, alguma ferramenta simplesmente para estar apagando um dado porque alguém sonhou que aquilo fosse factível. Quando você começa a inviabilizar o negócio, você não pode mais aplicar, você tem que começar a relativizar algumas coisas da lei. O negócio não pode ser inviabilizado. Concordo, em gênero, número e grau, né? A LGPD até traz como seus fundamentos a livre iniciativa, enfim. A gente não pode usar a LGPD para impactar de uma maneira injustificada, né, o negócio. Então, concordo super com essa sua opinião. Esperemos aí que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também entenda como nós nessa questão, e é por isso até que essa autoridade deveria ter um perfil também técnico, né? Não só jurídico, mas também alguém que entenda de sistemas, tecnologias, segurança da informação e por aí vai. Porque essa é uma das questões que deixa muito claro que não existe o trabalho do advogado e o trabalho do profissional de tecnologia de segurança, né? É um trabalho integrado. A gente vai falar, exclua dado, aí a área técnica vai falar, não tem como excluir. A gente vai ter que chegar no meio termo ali entre até onde é confortável excluir ou não dado, o que eu vou fazer para eventualmente recuperar esse dado, se um dia eu precisar recuperar essa fita de backup, como que esse dado não vai voltar para a base ativa, fazer alguma gestão aqui interessante, né? De como que a gente vai excluir o dado. Né? O pessoal fala muito em gestão de consentimento, mas essa lei implica em muitos outros tipos de gestão, né? Inclusive, principalmente dos direitos titulares, que não serão absolutos, que demandarão conhecimento técnico e jurídico aí para a gente chegar no meio termo aceitável, né? Então, muito legal a tua resposta aí. Vamos seguir pela 2 aí, pela tua lógica? Sim, segue. Show. A 2, deixa eu pegar aqui qual que era a 2. A 2 também é uma pergunta que, a meu ver, não tem uma resposta ainda, né? Tô só te fazendo pergunta fácil, legal e tô vendo. Tranquilo. Prometo que eu gosto muito de você, do seu trabalho, tá? Não é nada pessoal, não.
Mas vamos lá, é só para aproveitar mesmo a tua expertise aqui, que não é todo dia que a gente tem alguém com o teu gabarito aqui, principalmente juntando o técnico jurídico. Então, a gente queria aqui fazer uma pergunta para você. A LGPD, ela traz a possibilidade de inversão do ônus da prova, né? E aí, quando a gente está falando de inversão do ônus da prova, eu até já lidei, até acho que comentei isso em outra live aqui que a gente fez. Eu até já lidei com um caso, né, prático e verdadeiro, de uma empresa que sofreu uma alegação de vazamento de dados, mas não tinha nenhuma evidência ou indício técnico de que aquele dado tinha vazado dali, né? Aparentemente era algum fraudador, alguém querendo ganhar dinheiro em cima da empresa, que chegou e falou, bom, você é uma grande empresa de processamento de dados, né, que lida com muitos dados, eu vou chegar aqui e falar, então, consegui CPF, vazou da sua base. E aí, como é que a gente vai comprovar, né, que esse CPF não vazou da nossa base, em que pese, eventualmente, a gente ter esse CPF na nossa base, né? Se a gente é uma grande empresa que processa dados, naturalmente, a chance da gente ter aquele CPF na nossa base, ele é grande. Então, eu queria ver com vocês aí, da parte técnica, com você especificamente, se teria alguma dica, alguma forma aí da gente mitigar esse risco do ponto de vista técnico, né? Será que a gente não poderia, eventualmente, desenhar o sistema de uma forma que desse esse conforto? Que tipo de guarda de log que é importante a gente fazer para depois a gente provar que não vazou dali? Porque no direito é quase uma prova impossível você provar que não foi dali que vazou, né? E por outro lado também, como é que o consumidor vai fazer a prova positiva, né? O consumidor ou o titular de dados, não necessariamente precisa ser o consumidor, mas como é que ele vai provar que vazou da sua empresa se ele também não tem o conhecimento técnico? Então, eu acho que no dia a dia, no dilema prático aí da LGPD, a LGPD como ela vai ser, né, no dia a dia sendo aplicada pelo judiciário, um dos principais, se não o maior dilema vai ser esse, né? Como comprovar ou não que vazou o dado daquela organização. Porque a empresa falar que não vazou, o titular falar que vazou, vai ficar naquela embrólio lá de inversão do ônus da prova, etc. Mas a gente vai esbarrar na prova técnica, né? Então, como que a gente pode se resguardar nesse cenário do ponto de vista mais técnico aí da questão? Ai, só uma pergunta fácil, né? Acho que você não gosta de mim, mas tudo bem. Não. Olha, coincidência ou não, eu estava escrevendo hoje sobre auditabilidade em ambientes e algoritmos. Legal. De novo, o princípio mais importante, transparência. Não tem jeito. A gente precisa ter tudo muito bem documentado. E a gente entra aqui num campo que não é só da segurança da informação, tá? A gente está falando muito de segurança da informação e a gente está esquecendo de outros profissionais da área de tecnologia. A gente está esquecendo do pessoal que desenvolve os algoritmos, do pessoal que implementa esses algoritmos. Porque, assim, os vazamentos eles podem acontecer também por algoritmo, por invasão de software, né? Não só porque um funcionário interno pegou e copiou alguma coisa, ou porque um hacker atacou de N formas. Não, também pode acontecer porque alguém invadiu o software, porque alguém fez um mau uso do software, uso indevido de um dado. Nem tudo é vazamento, né? A gente tem que parar também de olhar só o vazamento. O uso indevido também ocasiona as penalidades, sanções e todo o prejuízo advindo aí da LGPD. Bom, como fazer isso? Existem as boas práticas de segurança da informação, ISO 27001, 27002, métodos, framework CIS, NIST, todos eles trazem inúmeros controles que podem ser implementados dentro da organização para a gente ter o máximo de logs possível. Mas, curiosamente, ninguém faz isso. E é esse o nosso problema, né? A gente tem que mudar essa mentalidade. Tanto ninguém faz isso, que hoje saiu no Washington Post, né? A Remi compartilhou, e depois eu compartilhei, inclusive no LinkedIn pelo acadêmico, que nem a agência de inteligência americana, a nossa CIA, querida do coração, fazia monitoramento da rede. Nem eles têm controle de acesso à rede. A inversão do ônus da prova, ela se justifica, porque sempre o titular de dados vai ser hipossuficiente. Não tem como, ele nunca vai ter o conhecimento técnico. Se a gente colocar isso numa relação consumirista, fica muito fácil de enxergar o quanto ele é hipossuficiente. Ele não tem condições de saber que o seu dado foi maltratado, né? Ou que ocorreu um uso indevido, ou que vazou daquele lugar. O que acontece é que você tem que ter um conhecimento pleno dos seus sistemas. Todos os processos, e esse é o primeiro passo, todos os processos, absolutamente todos os processos têm que ser mapeados. Todas as vulnerabilidades têm que estar
minimamente testadas, né? A gente fala aí de pen test, a gente fala de um monte de coisa, mas principalmente esses acessos devem ser monitorados. Acesso à rede, acesso a sistemas, quem tem acesso ao quê, restrição de acesso, né? Porque a partir disso você consegue criar logs que identificam acessos estranhos, acessos esquisitos. E a partir de quando você identifica esses acessos esquisitos por ferramentas, ferramentas de DLP, de Data Loss Prevention, você consegue ver essa movimentação esquisita e você consegue brecar essa vulnerabilidade antes de alguém te atacar. Pronto. Se você conseguir provar que você não foi atacado, que não teve nenhuma vulnerabilidade explorada e que está tudo devidamente mapeado por perícia, não tem outro jeito, gente. Aqui a gente vai cair na perícia. Muitas vezes a gente vai cair na perícia. A perícia técnica, né? Um perito de tecnologia, um perito de segurança da informação, que vai fazer muitos testes lá. Se você conseguir comprovar que você não teve nenhum ataque naquele período, né? Que está sendo alegado, porque o vazamento ele vai ser alegado que ele aconteceu em determinado período, alguma coisa assim. Se você conseguir comprovar pelos seus processos que você não está fazendo uso indevido daqueles dados, que você não está compartilhando ele com ninguém, com quem não deveria, que todos os teus fornecedores e todos os teus stakeholders, todo mundo que negocia com você, tá tudo mapeadinho, você sabe a entrada e a saída de cada informação, é possível sim comprovar. É possível comprovar que não aconteceu com você. É uma prova difícil de fazer? É uma prova difícil de fazer. Mas a única saída que eu enxergo, e até uma saída para mitigar as sanções da própria LGPD, né? Se a gente olhar lá, a partir do artigo 52, salvo engano, as sanções da LGPD, elas podem ser mitigadas, elas podem ser diminuídas, ou elas vão ser mensuradas em virtude do empenho que você teve em se adequar, ou do ponto que você chegou na sua adequação, das técnicas de segurança que você empreendeu, aí você vai conseguir, de repente, se livrar aí do problema. Mas realmente, gente, a análise de riscos é fundamental para você saber quais são os teus pontos sensíveis, né? Os pontos sensíveis da organização, onde está o teu maior risco. E aí você vai mitigar, e aí você vai documentar tudo isso. Infelizmente, a gente vai ter muito papel ou arquivo, né? Hoje a gente não fala mais em papel, mas muito arquivo para comprovar tudo isso. E um detalhe, qualquer alteração no sistema. Gente, as pessoas estão esquecendo que uma aplicação sofre inúmeras alterações. Eu tenho aqui, a gente está acessando aqui o Instagram, o código do Instagram, o código-fonte do Instagram é mexido todo dia, toda hora, todo minuto. Tudo isso tem que estar documentado. Tudo isso tem que ser auditável. Eu tenho que conseguir construir uma trilha de auditoria interna e externa para permitir que, se eu precisar produzir essa prova tenha validade e ela possa ser produzida. Caramba, muito boa a sua aula aqui, Ângela. Eu cheguei à conclusão de que se eu tiver algum caso assim, eu vou te contratar para me ajudar aí a lidar com isso. Mas brincadeiras à parte, né? De nada adianta depois argumentação jurídica se não tiver tido esse preparo, esse cuidado técnico de fazer a rastreabilidade dos logs, o registro dos logs e por aí vai. E esse é o ponto interessante, né? Porque a gente trabalha bastante aqui, e aí falando aqui da minha experiência específica, a gente trabalha com várias empresas aqui se adequando ao LGPD e às vezes o nível de auditoria, o nível de conformidade e segurança da informação que elas atingem nem de longe chega a esse nível de detalhe, né? O pessoal fica preocupado em implementar o OneTrust lá, implementar o portalzinho lá do titular, solicitar os dados, etc. E talvez não desça a fundo para falar, vamos atacar aqui gestão de incidente, né? Então, uma gestão de incidente ela não tem só uma política, né? Tem todo um processo aí, até back-end aí, para a gente minimamente ter argumentos no dia que tiver um incidente, né? A gente conseguir provar por A mais B que saiu dali ou não saiu dali. Porque se você não tiver essa prova técnica, nem adianta você pedir uma perícia, né? Porque os caras vão periciar o quê se você não tem uma registrabilidade disso aí, né? Então, é um problema. É um problema porque muita empresa grande contrata a empresa de tecnologia da esquina, gente, pelo mais barato. É o menino de tecnologia que vai lá formatar uma máquina. E tudo isso é risco.
Uhum. Ou tudo isso agrava o risco, né? A gente tem que começar a pensar em controles. A segurança da informação é para além de controle digital. Ela é Uhum. controle físico também, né? A gente tem que começar a enxergar esse todo. E aí, quando você falou, contrata uma OneTrust caríssima da vida, nada contra, a OneTrust é das melhores, mas assim, não adianta, gente. Se você não pensar na infraestrutura básica, se você não voltar lá atrás, é voltar antes mesmo. Eu tenho defendido uma coisa que pode parecer, mas é uma defesa minha. O advogado, o jurídico, tem que pegar a infra e a SI pronta ou andando. Não tem jeito. Aquela frase, não existe proteção de dados sem segurança da informação, ela é muito verdadeira. Uhum. E assim, as empresas não precisam gastar todo o seu dinheiro comprando ferramentas de segurança da informação. Às vezes, você está comprando ferramentas caríssimas de firewall, de proxy, e você não sabe implementar as coisas mínimas que precisam, que é um controle de acesso à sala de equipamentos. Uhum. Vocês não têm ideia o que a gente pega em análise de maturidade de segurança da informação, sabe? O servidor está no porão, onde todo mundo tem acesso, onde a enchente vai levar aquele servidor embora. Então, assim, a gente precisa começar a pensar antes. Gente, nem de longe eu estou aqui falando que o jurídico não tem que atuar. A atuação do jurídico, ela é fundamental, sim. Só que eu acho que ela é o próximo passo. Primeiro eu tenho que olhar a minha infraestrutura. Não tem jeito. Não adianta eu estar usando software pirata e pagar o OneTrust. É simples assim. Exatamente, né? E não adianta você comprar a ferramenta mais top e deixar lá ela configurada de fábrica, né? Com username admin e sem admin, né? Então a gente vê isso em muitas empresas, apesar de, obviamente, eu não tocar nessa parte técnica, né? Às vezes a gente vê alguns absurdos que até para mim e para os outros profissionais que somos leigos na matéria de segurança, claro que a gente conhece bastante, mas a gente conhece muito mais de experiência prática do que efetivamente ser especialista na matéria. Algumas coisas acontecem e falam, não é possível que uma empresa desse porte, desse tamanho, não teve esse grau de cautela, né? Então, interessante a tua resposta, né? E mostra o nível de profundidade que a gente tem que talvez implementar e empregar num processo de adequação LGPD, né? Não é revisitar a política, não é fazer um mapeamento, não é colocar tudo na OneTrust, tem muito mais do que isso. E um alerta que eu sempre faço, né? Em relação à segurança da informação, se você está fazendo agora um projeto, você já está muito atrasado, né? Porque a LGPD, ela não trouxe a segurança da informação. A segurança da informação como disciplina, como matéria, já existe há muito mais tempo, a ponto de termos especialistas como você aí no Brasil militando há muito mais tempo nesse campo, né? Então, é claro que a LGPD é um bom motivo para você talvez reforçar a tua segurança da informação, mas, assim, me preocupa um pouco, as empresas estão começando agora a olhar a segurança da informação por causa da LGPD. Porque isso mostra que talvez elas vão demorar ainda um grande período de tempo aí para estarem confortáveis. A gente sabe que o segurança 100% não existe, né? Mas pelo menos que elas estejam minimamente confortáveis, vai levar um tempo e esse tempo vai ser muito maior do que o prazo de vacácio da LGPD, seja ele qual for, né? Entrando a LGPD agora, depois, enfim. Diga. Mas eu brinco que antes tarde do que mais tarde, né? Eu acho que, sim, segurança da informação existe desde... Eu sempre brinco que é desde os primórdios da humanidade. Quando eu vou dar algum curso, alguma coisa. Gente, segurança da informação, criptografia, essas coisas existem desde as guerras. As primeiras guerras, quando você vai transacionar uma informação, quando você vai transmitir quando você vai fazer uma comunicação, a segurança da informação já existia. Só que a gente estava no cantinho escuro, né? Estava escondido, ninguém lembrava da gente, não tinha orçamento, não tinha nada. De repente, com as leis de proteção de dados, colocaram luz na nossa sala, trouxeram ar-condicionado e agora, gente, vocês podem trabalhar. Muito boa a tua narrativa aí. É bem por aí também, né? Eu não atuo com o tema de segurança da informação diretamente, apenas indiretamente, mas advogado de proteção de dados era mais ou menos isso também, né? A gente tinha uma consulta ou outra de uma empresa que queria fazer um projeto que era polêmico, etc., mas ninguém lembrava de implementar um processo minimamente de privacy by design, que já existia, né? Já poderia eventualmente estar mitigando riscos aí das empresas. Ninguém lembrava que proteção de dados é um assunto que pode gerar uma ação indenizatória milionária. Ninguém lembrava da importância desse tema aí para o direito como um todo, né? Então, minha rotina já era cheia, mas assim, eu trabalhava basicamente sozinho, né? Eu tinha uma equipe por algum tempo e eu conseguia dar conta de todas as demandas de proteção
proteção de dados com uma equipe, né? Porque as demandas ainda eram esparsas. Então, imagino que para o campo mais técnico de segurança da informação tenha sido mais ou menos o mesmo esquema, né? Pô, do nada, todo mundo lembrou que esse tema é relevante e lembrou que ele é relevante não só para questões regulatórias, né? Mas para a questão de reputação da empresa, preservação da imagem da marca, até o valor de mercado dela, né? O valor acionário dela e por aí vai. Então, a gente precisa, sim, trazer essa conscientização para quem ainda não teve, né? Mas felizmente grande parte do mercado aí, até da iniciativa pública, tem de alguma forma se mobilizado em relação ao tema. Antes tarde do que mais tarde, como você bem colocou. E Ângela, temos aqui a terceira pergunta, né? Sempre a gente das considerações finais, depois da gente bater um papo aí com o tempo que eventualmente nos sobrar. E a terceira pergunta, ela dialoga aí com alguns frameworks de privacidade aí, não só privacidade, né, mas mais até a segurança da informação que você mencionou, né? Eu, como leigo, eu vejo essas várias siglas, né? Não tão leigo, mas enfim, leigo perto de você, eu sou um total leigo na matéria, mas eu vejo essas várias siglas e eu me pergunto, às vezes, eu falo, quais critérios a empresa tem que levar em consideração para decidir se ela vai seguir um framework NIST, ISO, COBIT, enfim, tantos outros que podem existir aí e que tem alguma relevância aí na prática da matéria, né? Então, eu te pergunto, chega uma empresa lá e obviamente a gente não sabe exatamente quanto é essa empresa, qual que é o porte, qual que é o business dela, mas de modo geral, o que a gente tem que observar antes de falar, não, eu vou buscar a certificação da ISO, não, aqui eu vou por um caminho de nicho, de COBIT e por aí vai. O que a gente tem que olhar para definir essa estratégia, Ângela? Bom, vamos lá. COBIT não chega a ser um framework de segurança da informação. Só fazendo essa explicação, ele é um framework mais de controle de processo, enfim, algo nesse sentido. Os frameworks de segurança da informação, os mais conhecidos hoje que a gente tem é ISO, né, padrão ISO e o padrão NIST. O padrão NIST a gente tem acesso gratuitamente aos documentos, né? Você baixa lá o NIST 800 e 800/53, 800/... não vou lembrar aqui de cabeça, mas enfim, algo nesse sentido. E tá tudo descrito ali. O que esses frameworks descrevem, gente? Assim, por exemplo, a ISO 27001, que é a mais falada. Qual que é a primeira coisa que ela fala? Gente, vocês têm que olhar o negócio. Senta e olha o negócio de vocês. Entendam o negócio de vocês. E o que é entender o negócio? É você mapear os processos. É você conseguir pôr no papel o que o teu negócio faz. Qual é o teu produto mais importante. E por que ele pode ser visado por um invasor ou porque algum teu agente interno quer levar essa informação para fora. Por que ela tem valor? Bom, a ISO 27001, ela traz quais são os controles necessários para a gente ter alguma segurança, né? Ela fala sobre o nosso sistema de gestão de segurança da informação dentro da organização. Basicamente é isso. E a 27002, ela te diz o que precisa ser feito para que você tenha a ISO 27001 implementada na empresa. A ISO é paga, óbvio. Você não precisa certificar a ISO. Gente, nem de longe, você não precisa de certificação nenhuma. Contanto que você siga esses padrões de boas práticas, né? Porque são boas práticas, na verdade, não tem nada obrigatório. São boas práticas de segurança da informação. Ok, é isso que a gente espera de uma empresa, né? De uma organização. Você espera que ela tenha esses padrões mínimos, são padrões mínimos. O que a ISO traz para você? Ela fala, olha, é o seguinte, você tem que ter um sistema de backup. Olha, é o seguinte, você tem que ter uma política de segurança da informação. Por que você tem que ter uma política de segurança da informação? Porque você tem que saber como você deseja. O que é a política de segurança da informação? Como você deseja gerenciar a tua segurança da informação dentro da tua organização? Eu quero ter uma política de backup, eu quero ter uma política de controle de acesso. Meus funcionários vêm com o celular e conectam na minha rede, então eu preciso ter uma política de BIOD, né, do próprio equipamento. Como que eles vão se conectar à rede? Eu preciso ter tudo isso escrito em algum lugar, não pode estar na cabeça de alguém, porque se eu não tiver isso na cabeça de alguém, se isso estiver na cabeça de alguém, essa pessoa pode morrer amanhã e eu posso perder tudo isso, né? Então, assim, como que vai ser desligado o meu funcionário? Meu funcionário vai ser desligado, ele não pode mais voltar para a mesa, ele não pode mais acessar uma máquina, né? Um computador ou qualquer equipamento onde eu tenha acesso a dados.
Eu contratei alguém novo, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer antes de usar qualquer sistema da minha empresa é ter um treinamento básico de segurança da informação, para saber o que ela pode e o que ela não pode fazer, essas coisas. Então, assim, como escolher um padrão? Vai do gosto do cliente. Tem o SIST é gratuito, o SIST está na internet, aí é um padrão um framework muito simples de se ler, muito agradável de se ler. Alguém colocou aí no chat o PCI DSS, PCI DSS, é o padrão para as empresas que trabalham com meios de pagamento. Ele é obrigatório pelo Bacen, você implementá-lo. Então, assim, lá ele tem algumas normas que falam sobre criptografia, que você tem que fazer proteção de dados, esse tipo de coisa. Quais controles que esses padrões prevêem que você vai implementar na tua organização? Depende do teu apetite pelo risco. Depende do que você quer fazer. Eu sempre falo. A gente chega, a gente olha como está a casa e fala o seguinte, está assim. O ideal seria que ficasse assim. Vai te custar quanto? Beleza, você não quer gastar. Então aqui, ó, os pontos principais são esse. E aí você vai escolher. Aí quem vai escolher é o dono da coisa toda. Não adianta eu como consultor, eu como profissional de tecnologia, como advogado, chegar e querer empurrar. Você vai fazer uma certificação ISO porque isso é bonito. Gente, certificação, ela é legal porque tem vistorias de tempo em tempo, tem um monte de coisa. Mas o que a pessoa precisa entender é que a escolha é dela. O empresário, o CEO, ele tem que entender que a escolha é sempre dele. O que o profissional de tecnologia tem que falar em relação, quer dizer, na minha opinião, né? Tem que falar em relação a esses padrões todos. Olha, qualquer um que você seguir vai estar bom, você vai estar atendendo os requisitos do mercado, mas siga um deles, pelo amor de Deus, pelo menos, né? E se você não tem, se os seus funcionários não utilizam não utilizam equipamentos próprios no serviço, você não precisa se preocupar em escrever um documento tratando disso, nesse momento. Você pode deixar para quando isso acontecer. Assim como a implementação da LGPD não é um processo com começo, não é um projeto com começo, meio e fim, é um organismo vivo dentro das organizações, a segurança da informação também é viva. Ela muda todo dia, os nossos riscos mudam todo dia, né? Então, assim, a escolha de um padrão te permite que você esteja revisando tudo isso, monitorando tudo isso o tempo todo, a partir daquele padrão. E qualquer um desses padrões que eu citei, exceto o PCI DSS, ele é somente para meios de pagamento. Ele é um pouco menor o escopo. Mas ISO, NIST, CIS, qualquer um deles vai atender às necessidades básicas de qualquer organização. Se eu chegar numa organização e ela me falar, eu tô ok com tudo isso aqui, parabéns, vira as costas e vou embora. Legal. É muito interessante sua resposta, né? Até porque, já pegando um ponto de intersecção aqui com a minha prática do dia a dia, tem vários clientes que eles estão preocupados no número de políticas que eles têm, né? Às vezes lá, a fase 1 do projeto de adequação gera um framework aí, né? Um gap analysis que fala, olha, você precisa ter essas 47 políticas. Cara, a política não é um fim em si mesmo, né? A política tem que retratar uma realidade do negócio e uma realidade que acontece, inclusive, a nível de processo de suporte ao negócio na companhia. Então, não faz sentido você fazer uma política por fazer. Eu vou fazer a política essa, né? E aí, acho que tem muita consultoria, já fazendo meia-culpa, né? Nós aqui, principalmente, desse lado aqui da tela, que atuamos com consultoria para as empresas, acaba que às vezes a gente não dá uma lista de prioridade e vomita lá uma lista de política que a empresa não sabe qual priorizar, qual é a prioritária de acordo com o negócio dela. Então, esse assunto, ele não é binário, né? Ele é estratégico. Segurança da informação é estratégico, sim. Proteção de dados é estratégico. Não adianta você chegar lá com o seu checklist e falar, não tem isso, isso, isso. Tudo bem, mas precisaria ter isso, isso, isso. Será que eu estou mais seguro por ter 15 políticas ao invés de 4, ao invés de 2? Então, eu acho que essa é a racionalidade que a gente tem que implementar. Sabe, Luiz, o que eu tenho encontrado, principalmente em startups e em empresas pequenas com quem eu tenho conversado eventualmente, eles já têm boas práticas. Eles têm muito boas práticas. Apenas não está documentado. Então, não adianta você chegar e querer, que nem você falou, vomitar. Eu chego, vou pôr a minha cultura. Não, gente, vamos primeiro... Como eu disse, o primeiro item da ISO 27001 está lá. Entender o negócio. Você precisa entender o negócio. Você precisa entender qual que é a dor realmente da pessoa.
e saber o que ela já faz de bom. Sabe por quê? Porque mudar a cultura é muito difícil. Agora, se você incorporar a cultura, se você conseguir você entrar na cultura da empresa e fazer com que as pessoas entendam que segurança da informação é uma coisa do dia a dia delas, que elas precisam viver a segurança da informação para elas estarem seguras na própria vida, gente, é muito diferente a aceitação. As pessoas começam, e elas começam a ser replicadoras desse entendimento, sabe? Então, assim, a primeira coisa é tirar essa fotografia mesmo. Não adianta chegar com coisa bonita, dizendo, ó, essa ferramenta, você precisa de faro. Gente, falaram para uma amiga minha que é ela sozinha o negócio, que ela precisava comprar um faro. Isso é um absurdo. Ela teria que trabalhar o ano inteiro para pagar a porcaria do faro. Eu não estou dizendo que o faro não é importante. Eu estou dizendo que para o negócio dela, o faro não é necessário. Né? Então, assim, as pessoas precisam parar de querer comprar coisa para dizer que elas estão ok e trabalhar mais internamente mesmo. Ver muita coisa que já está sendo feita direitinho e não querer mudar tudo. Porque se você tentar mudar tudo, você acaba não mudando nada, na verdade, porque a resistência das pessoas não permite. Exatamente, né? Eu vejo muita empresa comprando um carro que ela não sabe dirigir, né? E depois ela ainda, enfim, não vai ter nenhuma utilidade. E ela ainda vai reclamar com quem vendeu o carro, obviamente, né? Você entregou lá um carro, não está preparado para dirigir, pô. Esse carro na mão de quem não sabe pilotar é um risco, né? Então, o faro mal configurado, por exemplo, é um risco. E tantas outras ferramentas e tecnologias aí, e até processos que se a gente não souber implementar, vem uma consultoria e falou que precisava fazer isso. Mas se ninguém internalizar isso, assumir isso, falar, não, beleza, então eu vou fazer uma auditoria constante, uma verificação constante disso, aquilo vai ser uma arma contra a própria empresa, né? Assim como o carro na mão de quem não sabe dirigir, pode ser uma arma para ele ou para outros terceiros aí, né? Então, gostei demais aí do nosso bate-papo. Hoje, infelizmente, o tempo voou aqui, o tempo passou super rápido. A gente está chegando para o encerramento aqui do nosso bate-papo. E aí eu pergunto se a gente pode deixar gravada a live aqui, né? Vontade. Mudar depois essa forma de pedir o consentimento, porque eu acho que ele não é tão livre assim, né? Tá todo mundo assistindo, a pessoa fala, não deixa gravado, não, porque eu não gosto e tal. Então, depois a gente muda esse procedimento. Mas enquanto ele é assim, enquanto esse processo não mudou, você autoriza aí que a live seja gravada? Fica à vontade. Tá? Fica à vontade. Não tem problema. Beleza, combinado. E aí, você tem direito aí de convidar uma pessoa aí para o nosso challenge. E aproveito já para passar a palavra para você fazer seus encerramentos, né? Você indica a pessoa que você quer indicar aqui para o challenge, já faz seu encerramento. A gente tem aproximadamente 4 minutos aqui para isso, né? Considerando a 1 hora aí de challenge. E queria te agradecer demais pelos ensinamentos, né? Foi uma baita aula. O pessoal não para de elogiar e mandar coraçãozinho aqui no chat, né? Então, muito obrigado por ter compartilhado o teu tempo para compartilhar um conhecimento que, para nós, advogados, é um conhecimento novo e complementar ao que a gente já fazia, né? E é um conhecimento que eu, particularmente, não tenho a mínima intenção de me tornar especialista nisso, né? Mas porque eu acho que tem pessoas já muito competentes para fazer isso e eu sou mais trabalhar em conjunto e focar naquilo que eu sou bom, que é a parte jurídica e ter pessoas que têm essa visão que você tem que possam complementar o meu trabalho, né? Eu acho que eu não tenho, é uma opção pessoal minha, né? Eu não tenho tempo para focar em outra coisa que não a LGPD, que já me dá muito trabalho, né? Então, eu prefiro muitas vezes trabalhar em parceria com pessoas como você do que me arriscar em fazer coisas que eu não sei. Então, só esse contexto todo só para dizer que a tua live foi muito rica, porque trouxe visões aí que não são básicas para um advogado, né? São visões aí que são novas para a gente, são temas aí que nos dão algum conforto ouvir uma pessoa especialista como você comentando aqui para a nossa comunidade. Então, agradeço demais, foi uma das lives mais ricas aí. O pessoal deve estar brincando, já que eu sempre falo isso, mas essa foi uma das lives mais ricas no sentido de trazer um conhecimento que acho que grande parte da nossa audiência aqui não está acostumado a lidar no dia a dia. Então, obrigado, já falei bastante. A palavra está contigo agora para encerramento e indicação aí da pessoa. Valeu, Ângela. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês pela oportunidade. É sempre muito bom estar falando sobre proteção de dados, realmente uma paixão para mim. Vem para cá, Raquel, da B3, você está indicada. Legal. Quero ouvir tudo sobre contratos. Boa. Gente, assim, do fundo do meu coração, proteção de dados mesmo é uma paixão, e antiga já, no meu caso, não é de agora, né? Mas chamo para quem queira entender um pouco mais de segurança da informação, venham, a área está muito carente, garanto para vocês, tem muito mais advogado do que gente trabalhando com segurança da informação. Principalmente meninas, venham para cá, por favor, nós precisamos muito de segurança da informação. Eu não estou desprezando os meninos, não.
mas a gente tem um cuidado com algumas coisas, principalmente na parte de proteção de dados, que ela é essencial. A gente precisa começar a oxigenar essas áreas aí, né? Vamos falar mais de gestão de incidentes, vamos falar mais sobre essas coisas que, a partir do contexto de proteção da LGPD, são essenciais, né? Vamos começar a discutir a área pública, por favor. Outra paixão aí, direito público realmente para mim é uma paixão também. E assim, gente, agradeço do fundo do coração mesmo. Tá bom? Obrigada, meninas do Acadêmico. Acadêmico, coraçãozinho para vocês. Obrigada para todo mundo. Obrigada, Luiz, pela super oportunidade. Espero ter atendido vocês. Espero ter conseguido realmente responder as perguntas, né? Porque às vezes a gente fala alguma coisa mais técnica que não deveria. Mas vamos continuar aí compartilhando conhecimento e tentando levar a proteção de dados para todo mundo. Legal, Obrigadão. super obrigado. Não só respondeu, não só atendeu a expectativa, como superou as expectativas, né? Então você está de parabéns aí. Vou deixar a live gravada e divulguem aí o pessoal, porque eu acho que essa live merece ser amplamente divulgada, tá? Então, um beijo, Ângela. Obrigado por ter participado.